Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os irmãos acompanhando Jesus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como tu fizeste a cada um deles. Temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Pode sentar, irmãos. Estamos falando sobre um homem cujo Deus fez grandes maravilhas através da mão desse homem. Eu creio que todos aqui já ouviram falar sobre o profeta Elias, aquele que fez descer fogo do céu e venceu os profetas de Baal. Elias, esse grande homem usado por Deus, um dia ele se colocou diante de os profetas de Baal e ele sozinho pelejou contra aqueles homens. Mas ele não pelejou da forma como nós conhecemos, através de armas, através de instrumentos de guerra, não. A peleja dele foi através da oração. E uma coisa curiosa que eu vejo em Elias é que ele era um homem que não tinha, assim, aquela oração assim, comprida, aquela oração grande, aquela oração eloquente, aquela oração de 3 horas. Eu creio até que Elias era um camarada assim, tanto quanto sisudo, sabe? Era um homem de poucas palavras. Um homem de poucas palavras, mas de muita intimidade com Deus. Um homem de poucas palavras, mas um homem de muita, sabe? De muita, como é que eu vou explicar? De tanta intimidade com Deus, que tudo aquilo que ele pedia, Deus respondia. E nesse combate que ele teve com os profetas de Baal, ele faz uma oração curtinha. Está aqui no livro de 1 Reis, a partir do capítulo de número 18, a partir do versículo 36, diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, olha só que a oração dele: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Uma oração curta, mas uma oração poderosa, uma oração que moveu o coração de Deus. Mas aconteceu, meus queridos, que depois disso, o profeta achou que a situação do seu povo iria mudar. Ele achou que depois disso, o rei iria se converter. Ele achou que depois disso, o povo iria se converter. Ele achou que depois disso, a própria Jezabel iria entender que os deuses delas não eram deuses que iriam se converter. Eu não vou ficar aqui me perturbando. Só glória. Não precisa não, querido. Deixa. Daqui a pouco ela vai embora. Meu amado, a decepção de Elias foi muito grande. Elias
Mas depois desse evento, em que ele venceu ali os profetas de Baal, que ele foi ameaçado por Jezabel, ele ficou muito entristecido ao ponto de ele ficar depressivo. A decepção desse homem ele foi grande porque ele fez tudo aquilo que Deus mandou. Ele fez tudo aquilo que Deus pediu. Ele não deixou nada para trás. Ele foi exemplo para o povo de Israel. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele se apresentava diante daquele povo como exemplo para aquele povo de como um homem de Deus deveria se portar. Como o povo de Deus deveria se portar diante de Deus. Mas aconteceu que as coisas não saíram exatamente como ele queria. Por quê? Porque Jezabel deu uma ordem àquele mesmo povo que ouviu o fogo descer do céu, consumiu o holocausto e mandou perseguir Elias. Elias ficou decepcionado. Elias ficou aborrecido. Elias ficou entristecido. Quantos homens de Deus, durante a sua caminhada, não se entristecem depois de Deus usar para fazer grandes obras de Deus? Quantas vezes Deus te usou, meu querido, você que está aqui hoje presente, para abençoar uma pessoa com um alimento, e depois você recebeu de volta a ingratidão? Quantas pessoas você, num momento que estava desesperada, Deus te levantou para ir lá e orar por ela, e você limpou as tuas mãos, e a pessoa foi curada, e a pessoa foi liberta, e hoje sequer andam na mesma calçada que você passa, ou no mesmo lugar. Elias estava decepcionado, estava triste. Elias não era diferente de nenhum de nós que estamos assentados aqui nessas cadeiras hoje, passível das mesmas decepções. Mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo usado por Deus, mesmo fazendo a obra de Deus, porque o diabo ele se levanta. Triste, decepcionado e cansado, porque ele tinha passado por uma grande batalha espiritual. Quem aqui já expulsou demônio sabe do que eu estou falando. Quem aqui um dia expulsou o demônio sabe que depois que o demônio vai embora, parece que a gente tomou uma surra de pau e a gente sente aquele cansaço. Ele estava cansado. Foram 500 profetas de Baal que contenderam com ele a madrugada inteira clamando. Exatamente como está acontecendo agora no nosso país. Os profetas do Baal estão clamando, mas eu creio que eles vão cair por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Elias estava entristecido com essa situação. E no momento de depressão profunda, ele não se afastou do Senhor, mas ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, me leva, porque eu tenho sido zeloso pela tua palavra, e nem o meu exemplo diante deste povo tem sido suficiente para fazer com que esse povo se converta de verdade. Ele faz uma oração simples, ele faz uma oração curta, como ele costumava fazer, mas cheia de significado, cheia de conteúdo. Sabe, querido, vou te dizer uma coisa: às vezes você não precisa nem fazer uma oração longa, basta uma lágrima sua descer no teu rosto e você falar assim: Jesus, Deus já sabe tudo que você está querendo. Basta uma lágrima no seu rosto escorrer e você falar assim: Jesus, Deus já sabe tudo que você está passando. Basta uma lágrima no seu rosto escorrer e dizer assim: Jesus, Ele já sabe tudo que você precisa. E Deus entende o homem mais do que ele mesmo, porque foi Ele que nos formou. Deus entende as nossas necessidades. Deus entende as nossas fraquezas. Deus entende as nossas decepções. E Deus, lá nos altos céus, Ele olha para Elias. Elias está fazendo a seguinte oração: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma
pois não sou melhor que meus pais. Ele está pedindo para Deus levar ele. Ele está muito decepcionado. Ele está muito triste com a situação em que ele se encontra. Quantas vezes nós já nos encontramos assim? Quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui um dia não sentiu vontade de se recolher num lugar e não olhar para a cara de ninguém, de não ver ninguém passar perto dele? Deus entende. E Deus, lá dos altos céus, olhou para Elias e falou assim: meu servo está precisando de um socorro. Meu servo está precisando de um alimento espiritual. Meu servo está precisando de um alimento diferenciado. E eu não vou deixar o meu servo na mão. Por que você veio aqui nessa noite? Porque Deus marcou um encontro contigo antes de você sair da tua casa e sentar aqui nesse banco que está aqui. Porque Ele sabe que você precisa de um alimento todo especial para você continuar caminhando na presença dEle. E olha o que Deus faz na vida desse homem que está aqui. Diz aqui a partir do versículo 5, capítulo 19. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras de brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou o anjo segunda vez. O anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremaneira longo. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus não pode fazer uma pessoa que está enfraquecida caminhar. Deus não pode fazer uma pessoa que passou por uma grande batalha andar. O corpo de Elias estava enfraquecido. Deus olhou lá dos altos céus primeiro: vou fortalecer o corpo dele. Depois que o corpo dele tiver ação, eu quero ter uma conversa com ele tete a tete. Eu quero ter uma conversa toda especial com Elias. Eu quero ter uma conversa com Elias, vou dizer a ele algo que só ele vai saber. E no dia em que ele partir, somente neste dia, eu vou permitir que ele diga exatamente o que eu vou fazer na vida dele. Olha que coisa grande. Elias comeu aquele alimento que Deus mandou para ele. E depois daquele alimento foi tão forte, mas tão forte, que ele caminhou 40 dias e 40 noites jejuando, meu querido, e orando, meu querido, até que ele chegou em uma caverna. Ele não teria conseguido andar nem caminhar aquele tempo todo se ele não tivesse recebido um alimento todo especial da parte de Deus. E eu peço a Deus nessa noite que este mesmo alimento que Ele proveu para o servo dele recaia sobre essa igreja também. Porque os dias são maus, meu querido. A luta é grande, meu querido. Elias, o que ele passou pelos profetas de Baal é fichinha, porque lá adiante ele vai ter que mandar descer fogo do céu de novo. Ele vai ser perseguido de novo. Ele vai ser afrontado de novo. E de novo. E de novo. Até que Deus o arrebate para ele. Sabe o que Jesus falou a respeito disso? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente tem se abatido diante das aflições. Acho que está na hora da gente jejuar e orar como Elias, sabe? Senhor, eis-me aqui, não estou entendendo nada, mas cumpra-se em mim a tua vontade. Dá-me, Senhor, a força que tu deu ao teu servo Elias, para que eu possa continuar caminhando até que o Senhor me leve de alguma forma o Senhor me arrebate junto com a tua igreja. E Elias, depois de comer aquele alimento,
ele vai ter um encontro todo especial com Deus. Deus vai ter uma conversa de pé de orelha com Elias. Deus vai se mostrar para Elias. Deus vai renovar as forças de Elias espirituais, porque a força física Deus já tinha trabalhado nela. Deus já tinha trabalhado no corpo físico dele. E agora precisava trabalhar dentro da parte espiritual deste homem. Eu espero que Deus trabalhe nessa noite também dentro da área espiritual da igreja, viu? Que haja batismo do Espírito Santo, que as pessoas tenham visões do céu, que as pessoas profetizem, que as pessoas falem em mistério, que as pessoas vejam o poder de Deus sobre a terra, que as pessoas vejam paralíticos andar, cegos enxergar, que haja manifestação de Deus no meio do povo de Deus, viu? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, que a terra já está na caverna, tá? Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Deus, estou sendo perseguido, já não aguento mais, me leva, Deus. Aí Deus vai falar para ele, disse-lhe Deus: sai, põe-te em pé neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor, e uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. Eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, Elisi, ungirás ao rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zazaf, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Isso foi o que Deus permitiu que Elias nos falasse. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu tenho certeza, que quando ele estava nessa caverna, Deus falou para Elias, acho que não era para falar para ninguém, era só para guardar para ele. Depois disso, depois desse encontro com Deus, depois que Deus falou com ele, que ele ficou alimentado, meu querido, ninguém parou Elias. Elias seguiu em frente, voltou pelo mesmo caminho que ele veio, mais 40 dias pelo deserto. Fez o que Deus mandou que ele fizesse. E uma das coisas que ele fez, no momento que Deus estava usando ele, foi devolver a Jezabel, e foi devolver a Acabe a afronta que eles fizeram, não a ele, mas a Deus, ao próprio Deus. Se você chegar aqui no livro de 1 Reis, no capítulo de número 21, no versículo 17, você vai ver que a Bíblia diz assim: Elias ameaça Acabe e Jezabel. Ué, ela não tinha ameaçado ele de morte? Ela não falou que ia fazer brincadinho dele, que ia acabar com ele, do mesmo modo que ele fez com os profetas dela, ia fazer com ele também? Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Depois que Elias foi alimentado espiritualmente pelo Senhor, e eu espero que a igreja saia nessa noite aqui dessa casa alimentado pelo Senhor também. Eu espero que a igreja, ao sair daqui desta casa, saia falando mistério pelo meio da rua. Eu espero que a igreja aqui, ao sair dessa casa hoje, saia com o alimento da parte do Senhor de maneira tal que as pessoas ao redor de você olhem assim: aquele ali é homem de Deus, aquele ali é mulher de Deus. Do mesmo modo como aqueles homens faziam quando eles olhavam para Elias. E vocês vão ver isso acontecer aqui. A palavra de Deus nos fala sobre isso.
Essa parte aqui diz assim: e também a palavra do Senhor a Elias, o presbítero, dizendo: dispõe-te, desce e encontra-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, e eis que na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela, fará aliás, dizendo: assim diz o Senhor, mataste, ainda por cima, tomaste por herança, dizer-lhes mais. Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue no teu tempo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que era mal perante o Senhor. E eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua prosperidade, exterminarei de Acabe todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. E farei a tua casa como morada de Jeroboão, filho de Nebate. E como a casa de Baasa, filho de Ares, por causa da provocação que me irritaste e fizeste pecar em Israel. Líder não pode fazer a igreja pecar, viu, igreja? Porque se o líder fizer a igreja pecar, a mão do Senhor vem sobre ele. A palavra do Senhor nos fala isso. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Israel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Sabe o que aconteceu, meu querido? Exatamente como o profeta falou. Num determinado dia, no meio de um campo de batalha, este homem chamado Acabe foi ferido. Uma flecha atravessou a sua armadura, no feriu de morte. Os seus soldados o jogaram ele numa carroça e correram com ele. Mas ele não conseguiu sobreviver. O sangue que escorreu pela carroça, os seus soldados lavaram na beira do rio. E nesse mesmo rio, que passava pela terra de Nabote, os cães beberam o sangue dele. Agora, para que vocês vejam que Deus, Ele é tremendo na vida do homem de Deus, e que a vontade de Deus é que o homem de Deus seja forte espiritualmente na presença dele. Elias não tinha pedido a Deus que o levasse. Elias não pediu a Deus que ele não queria mais ficar nessa terra, que ele não via graça mais nenhuma nesse lugar aqui. Agora olha só que coisa interessante. Como é que Elias ele tinha um particular com Deus tão profundo? Deus revelou algo para Elias que ele não falou para ninguém. Ele só disse para uma pessoa: Eliseu. Você quer ver? 2 Reis capítulo 2, versículo 2. Olha só. Elias é levado ao céu. Olha só o que diz aqui, a partir do versículo 9, 2 Reis capítulo 2. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: tudo a coisa pediste, todavia se me vires, quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo andando eles e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Pode ler o texto todo anterior a esse. Você não vai ver Elias falando: olha, um dia Deus vai mandar uma carruagem do céu para me pegar e me levar para o céu, viu? Ele só fez esse comentário aqui, no capítulo 2, no versículo 9. Exatamente quando ele sabia o dia, a hora que ia acontecer aquilo, exatamente quando ele sentiu que estava próximo ao momento dele partir, dele ir embora, foi quando ele se revelou para Eliseu. Pode observar, meu querido, está aí, ó, para todo mundo ver. Esse era um particular que ele tinha com Deus. Deus, quando ele estava naquela caverna ali, pedindo a Deus que o levasse,
Provavelmente Deus falou assim: vou te levar numa carruagem de fogo, mas tu não fala isso para ninguém. Guarda que esse é segredo entre eu e você. Sabe por que muita coisa não acontece na vida da gente? Porque nós somos linguarudos. Falamos coisas que Deus quer fazer em nossas vidas para nos abençoar, para nos prosperar, e a gente bate com a língua nos dentes quando a gente deveria ficar calado. Uma coisa eu admiro Elias, sabe? Ele sabia ouvir, sabia falar, era curto e grosso, mas na hora certa a intimidade dele não revelava para ninguém, ele ficava, ó, caladinho. Ele ficou calado enquanto a vitória dele não chegou, enquanto ele não foi arrebatado da terra pelo próprio Deus. Porque do mesmo modo que ele pediu: Senhor, me leva, Deus o levou, meu querido. Ele não passou pela morte, ele entrou numa carruagem de fogo enviada pela mão do próprio Deus, e agora está lá com ele. Olha só que coisa grande. Alguém já passou por isso na terra? Não. Com certeza que não. Meu amado, eu falei para vocês que Elias ele passou por problemas complicados. Eu falei para vocês que Elias ele foi afrontado por mais de uma vez. E é verdade. Em determinado momento da vida de Elias, antes de ser arrebatado aos céus, um certo homem chegou e falou assim: chama lá os profetas de Baal, manda eles virem aqui orar por mim, porque eu estou doente. Aí Deus falou com Elias assim: ó, vai lá e fala para esse rei, esse tal de Acasias aí, pergunta para ele se não há rei em Israel. Mas não fala para ele não, fala para a comitiva dele. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 1, tá, meu querido? Se você quiser acompanhar. Aí, Elias, obediente, chegou para aquela comitiva e falou assim: volta todo mundo e fala para o rei de vocês, pergunta para ele se não existe por um acaso Deus em Israel. Curioso, né? Às vezes a gente quer procurar bênção tudo para qualquer lugar. Sai daqui, vai buscar em outros cantos, em outras terras, em outros lugares. Quando a bênção está aqui dentro, tão próxima de você. Quando a bênção está aqui mesmo neste lugar. E as pessoas estão indo buscar a bênção em outros cantos. E esse homem aqui foi buscar a bênção em outro canto, para a vida dele. E Deus mandou dizer para ele: olha, fala para ele que lá não tem Deus não, viu? Se ele quer Deus, tem Deus aqui em Israel. E Deus aqui ainda é um dos seus profetas, e ele fala. E esses homens voltaram. Aquele rei pensou assim: quem é esse homem aí? Quem é esse profeta? Quem é esse sujeito? Eu sou rei. Quem é esse camarada? Ele ficou cheio de si, cheio de arrogância, cheio de coisa, pro lado de Elias. Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Aí ele falou assim: quem é esse camarada? Aí ele falou assim: é um camarada assim, vestido de pelo de cabelo, com uma cinta na cintura, e tal, parará. Aí, já sei quem é. Elias, né? Faz o seguinte: pega um capitão de 50, vai lá e traz esse profeta aqui que eu quero falar com ele. Aí os soldados obedeceram. Quantas vezes Elias fez descer fogo do céu? 3 vezes. A primeira nos profetas de Baal, e a segunda vez aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 1. Se você tiver o cuidado de ler no carro, você vai ler isso. Eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo de número 9. Diz assim: então enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Ele disse-lhe o capitão: olha só como é que ele sabe quem era Elias. Homem de Deus, o rei diz
desce. Se tu é homem de Deus, meu querido, as pessoas vão te procurar e vão te respeitar, viu? Vão te chamar de homem de Deus, porque ela vai ver Deus em você. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se só o homem de Deus que desça fogo do céu e te consuma, a ti e pelos 50. Então desceu fogo do céu e os consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão de 50. Engraçado, né? Ele não teve coragem de ir lá, mas mandou os outros no lugar dele para se ferrar. E com os seus 50, este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se só homem de Deus deixa fogo no céu e consuma a ti os seus 50, segunda vez. Então o fogo de Deus desceu e consumiu a ele os seus 50. Falou o rei enviar a terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 indo a ele, pôs-se de joelho diante de Elias, suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja peça-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Pois o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora, seja precioso aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Tu é homem de Deus, você é mulher de Deus. Os inimigos te conhecem, eles te chamam pelo nome, e eles sabem que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus foi tão maravilhoso na vida de Elias, meu querido, que ele cumpriu tudo aquilo que ele falou para ele que iria fazer. Tudo, tudo. Até a morte de Jezabel, não faltou uma vírgula sobre a morte dela. E tudo que Deus fez na vida de Elias, depois do evento que ele teve lá com os profetas de Baal, se deu por causa de uma pequena oração. Quer vitória, meu querido? Dizia Márcio Nascimento. Vai, prega o joelho, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Nós estamos na semana de oração. E agora eu falei sobre um homem comum, um homem normal como nós, com as mesmas aflições, com as mesmas necessidades, com os mesmos problemas que nós temos nos dias de hoje. E eu falei sobre tudo aquilo que Deus fez sobre a vida deste homem. E o que Deus fez na vida desse homem, Ele quer fazer na minha vida e na tua vida também. Do mesmo modo que Deus usou esse homem, Deus quer usar você e a mim também. E do mesmo jeito que Deus levou esse homem para o céu, Deus quer te levar também. A aspiração mais profunda que Elias tinha não era mostrar o poder de Deus nessa terra, não. A aspiração mais profunda que Elias tinha era estar do lado de Deus. Tanto que ele disse assim: Senhor, me leva. Quando os discípulos, os 70 discípulos de Jesus saíram para pregar o evangelho, que eles voltaram, o Senhor Jesus disse para eles assim: não se alega porque os demônios se submetem a vocês, não, porque as enfermidades saem, não se alega por causa disso, não. Alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, porque um dia você vai estar do lado de Deus, e para estar do lado de Deus, Jesus disse que existe uma receita de bolo. Que receita de bolo é essa, meu querido? É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que está aqui nesta noite viu o que este homem de Deus ele fez. Você viu o que Deus quer fazer na vida de um homem comum e normal. Deus quer fazer na tua vida a mesma coisa que Ele fez na vida de Elias. Ele quer pegar você, tirar dessa terra e te levar para o céu. Portanto, meu querido, eu faço um apelo nessa noite para você que está me assistindo.
Eu apelo para que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para que Ele, um dia, te leve para o céu. Talvez você não vá numa carruagem de fogo, mas talvez você seja arrebatado junto com a igreja, porque a volta de Jesus está próxima. E nós não podemos deixar de pregar este evangelho para você e dizer das maravilhas que Deus faz. Então, se você ouve essa palavra na tua casa e você quer aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, na tua casa mesmo, levanta tua mão para o alto e faça uma simples oração, como Elias fez, e diz assim: eu aceito esse Jesus. Somente isso é o suficiente para que Deus venha abrir as portas do céu para você. Amém? Então, meu querido, se você está nessa situação na tua casa, passando por um problema de depressão, passando por uma dificuldade, passando por um mesmo problema que este Elias passou, que era o homem de Deus, aceita esse Jesus e o mais Ele fará na tua vida. Amém? Que Deus abençoe essa igreja e que o mesmo poder que Deus derramou sobre a vida de Elias venha sobre a vida desta igreja também. Amém? Eu agradeço pela oportunidade em nome